fé, gratidão e alinhamento para vencer. Êxodo 17, verso 8 está escrito: quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Presta atenção. O povo hebreu, ou os israelitas, saíram do Egito. E eles tinham uma promessa dada por Deus. Deus disse: eu vou levar vocês a uma terra. Que terra era essa? Alguém sabe me dizer? Qual o nome da terra? Canaã. Eles já chegaram em Canaã? Não, mas na transição, no caminho, eles são atacados por alguém que não tem nada a ver com a história. Por alguém que não faz parte do destino, do objetivo, do propósito deles. Eles são atacados pelos amalequitas e outros povos que se juntaram. Os amalequitas começaram a chamar os povos vizinhos e dizer o seguinte: nós vamos nos unir, vamos atacar esse povo aí. Agora, alguém sabe me dizer por que os amalequitas decidem atacar Israel, que está só de passagem por Refidim, é só uma transição, é momentâneo, eles não estão indo para conquistar ali, eles não estão indo para tomar posse daquela terra, eles vão adiante. Por que os amalequitas os atacam? E é por não saber isso, que às vezes a gente não entende o porquê somos atacados por alguém que a gente nem sabe o porquê está nos atacando. A gente nunca fez nada para aquela pessoa. Como diria alguém, a gente nunca dividiu uma marmita com aquela pessoa e ela está nos atacando. Ela fala mal de nós, ela liga para falar com alguém, criticar a gente sem saber o que a gente está vivendo. Às vezes são pessoas que nunca conversaram com a gente um minuto, ou conversaram com a gente há 1 ano atrás, há 6 meses, há 3 anos, e vê um pedacinho de alguma coisa na rede social e acha que sabe o que está acontecendo e que tem propriedade para atacar. Alguém já passou por isso? Diga amém. Por quê? Naquele momento especificamente, o problema é que o terror tomou conta de toda a terra. Todo mundo está aterrorizado sobre o povo israelita. Por que estão aterrorizados? Porque sabem que eles se livraram dos egípcios, essa nação tão grande, poderosa, rica, poder bélico, forte. Eles saíram do Egito, Deus é com eles, a notícia corre o mundo inteiro. Olha, o povo hebreu saiu do Egito, mas como os egípcios deixaram? Não, o faraó veio atrás deles e Deus abriu o mar para eles. Não, peraí, quem que abriu o mar? Deus. Então eles têm um Deus forte, poderoso. Tem o mesmo Deus que abriu o mar para eles atravessar. Depois deles atravessarem, do outro lado, esse Deus fechou o mar e matou Faraó e o seu exército. O quê? Esse povo vai dominar tudo. Nós temos que nos unir e sufocá-los enquanto são pequenos, enquanto eles não decidem nos atacar. Irmão, tem muita gente atacando você e eu, porque eles pensam, porque eles suspeitam mal. Eles ouvem o testemunho da obra que Deus está fazendo na nossa vida e acham que nós temos algo neles como alvo, mas o nosso alvo é o céu. O nosso alvo são promessas, sonhos, visão daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Para eu crescer, ninguém precisa ser pisado no meio do caminho. Para eu crescer, eu só preciso estabelecer fé, fidelidade, aliança, obediência na palavra de Deus. Eu não tenho como objetivo tirar pessoas de outras igrejas para vir para cá. Acontece de alguém sair daqui e ir para outra igreja, e alguém sair de outra igreja e vir para cá. Isso acontece, isso é normal. Mas eu não fico orando, Senhor, tira pessoas, a igreja tal tem muita gente. Ah, Senhor, aquela outra igreja é muito fraquinha, então manda povo. Pelo amor de Deus, isso não é oração, isso é feitiçaria. A gente recebe com carinho. Eu tenho que falar, né? E também despede com carinho. A gente recebe com mais alegria do que despede, geralmente. Não vou ser hipócrita, a gente não quer que ninguém saia, obviamente. Mas o meu foco não é trocar. O foco é ganhar. O adversário é um só, é o diabo, é o inferno. Pare de visualizar pessoas
Às vezes você diz assim: pastor, mas é fácil, o senhor é pastor de igreja, o senhor quer arrancar almas do inferno, está tudo bem. E eu que trabalho numa empresa e quero a posição tal, não sei. Meu irmão, fica tranquilo. Porque quando Deus decide honrar alguém, Ele cria até uma função nova dentro da empresa. Fica tranquilo, Ele promove alguém, Ele muda alguém, mas você não precisa desejar a posição de ninguém. Só deseje honrar a Deus ali dentro, até que Deus te coloque onde Ele planejou. Fica tranquilo. José nunca pensou que seria governando o Egito, que ele estaria na posição do sonho que Deus deu a ele. Ele pensava qualquer coisa, eu penso que ele nunca imaginou que tinha a ver com o Egito. Até porque ele não pensava em ir para o Egito. Ele pensava em crescer ali com a família dele. Às vezes a gente fica tão focado, e eu vou ter que ter aquela posição, e eu vou ter que ser amigo daquela pessoa, e o pastor vai ter que me reconhecer, e fulano de tal vai ser... E Deus está falando, você está perdendo tempo com aquilo que não é teu propósito. Você está gastando energia em algo que não é o alvo que eu tenho para a tua vida. Alguém está entendendo? Isso vale para tudo, vale para namorado, vale para emprego, vale para ministério, vale para empresa, vale para negócios, vale para qualquer coisa. Eu preciso ficar naquilo que é de Deus para mim. Os amalequitas vão ser arrebentados e destruídos e receber de Deus uma maldição para o resto da vida à toa. Quantas pessoas arrumam maldição para a sua vida à toa, porque entra em confronto com gente de Deus que nunca deveria entrar em confronto, que afronta, que arma contra pessoas de Deus e nunca deveria ter feito isso. Misericórdia. Os amalequitas passaram por isso. Mas quem é esse povo que está saindo? É um povo que não tem treinamento de guerra. Afinal de contas, eles passaram gerações e gerações, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, só construindo o Império Egípcio. A única experiência que eles tiveram foi: vamos colher as palhas, vamos queimar palha, vamos fazer tijolos, vamos construir. Eles não têm experiência. Faraó não falava: vocês têm que montar a guarda de vocês, o exército de vocês. Faraó vai fazer um negócio desse? Eles não têm experiência nenhuma. E isso é tão fato que Deus precisa, presta atenção no que Deus faz. Deus precisa inserir um menino, um bebê, dentro da casa de Faraó, para ser criado como filho da filha de Faraó, para que esse menino receba treinamento, instrução e habilidades de liderança, de guerra, de administração, gestão. Então, alguém aqui crê que Deus tem o melhor para a sua vida? Hoje nós vamos derrubar a religiosidade, uma parte dela que às vezes impediu muita gente aqui de crescer, de ser abençoado, de prosperar, de avançar. Você crê nisso? Então presta atenção que esse negócio de eu sou de Deus, por isso eu vou prosperar, não acontece. Esquece. Pastor, que é isso? Não vai prosperar só porque é de Deus. Porque está cheio de gente de Deus vivendo a míngua. Tem ou não tem? Não, eu vou me destacar porque Deus me pôs aqui nessa empresa. E Ele disse que eu serei cabeça e não cauda. E olha para os outros como todo mundo é rabo. É igual cabeça de bacalhau, ninguém nunca viu. Essa posição que Ele diz que vai chegar, ninguém nunca vê. Ele não chega nunca. Ele vai ser cabeça, qual? De bacalhau. Presta atenção que Deus diz sobre ser cabeça, mas Ele falou antes sobre: se vocês ouvirem atentamente a minha voz, obedecerem com cuidado os meus mandamentos. O Senhor teu Deus, é Moisés falando, Deus falando pela boca de Moisés. O Senhor teu Deus, está em Deuteronômio 28, te exaltará sobre todas as nações da terra. Então presta atenção, ouvir, diga ouvir, dar atenção, aprender, crer, se desenvolver. Aí Deus coloca. O mesmo que é com Israel. Deixa eu colocar um menino lá. Moisés cresce e aprende a ser um homem de guerra, aprende a administrar, aprende a ter habilidades para ser um líder. Deus não coloca Moisés na casa de Faraó por acaso, gente. Deus coloca Moisés na casa de Faraó, não, porque é o único lugar que ele estaria seguro. Gente, tudo que Deus faz é com propósito. É o único lugar que ele estaria seguro, sim, mas é intencional. Deus faz as coisas com intenção. Meu irmão, você está nesse culto, Deus tem uma intenção com você nesse culto. Se você souber aproveitar, você não sai por aquela porta do mesmo jeito que entrou. Não sai. Porque Deus faz as coisas com intencionalidade. Tudo que Deus cria, tudo que Deus faz, tem uma intenção, tem um propósito.
é para cumprir algo que ele planejou, que ele sonhou. Então ele coloca, Moisés vai saber o que é ser líder de uma nação, porque um dia ele será líder de uma nação. Moisés aprende sobre guerrear, porque um dia ele será líder de um povo de guerra que ainda nem sabe guerrear. Ele aprende a desenvolver habilidades, porque ele vai precisar delas. E aí depois de 40 anos, o lado ruim do palácio de Faraó pegou em Moisés: arrogância, prepotência, autossuficiência. Não preciso consultar Deus. Eu vi uma coisa errada, eu vou lá com a minha espada, eu mato um, enterro na areia. O vento mostra lá rapidinho que está enterrado na areia, né? Tem que lembrar disso. Enterrou na areia, ventou, aparece lá o cadáver. Ele começa a se meter do jeito dele, não mais dependendo de Deus. Aí Deus fala: agora eu vou tirar você daqui, vou te mandar para um deserto, você vai ter que procurar emprego, você vai ter que recomeçar a sua vida. Irmão, não reclame quando Deus te manda recomeçar. Ele quer te dar uma habilidade que você ainda não tinha. Ele quer mostrar para você algo que você ainda não sabia. Deserto, eu já ministrei isso, acho que foi ano passado. É o lugar onde Deus fala. A raiz da palavra deserto... Quem lembra que eu falei disso? Há um ano atrás, acho que foi mais ou menos. A raiz da palavra deserto é lugar onde Deus fala. É melhor estar onde Deus fala, mesmo que seja um deserto, do que estar num oásis, vivendo no silêncio, sem Deus falar nada. Às vezes Deus nos leva a alguns desertos para Ele poder voltar a falar com a gente, porque a gente parou de ouvi-lo, quando as coisas melhoraram. Moisés vai arrumar emprego na casa de Jetro, vai se casar. E o Jetro é um sacerdote sábio. O Jetro depois vai dar um conselho para Moisés, quando ele está liderando o povo já no deserto e tal. Olha, faz assim, coloquem líderes e organize as coisas e tal e tal. Não foi por acaso que Deus levou Moisés até Jetro. Ei, sua vida não é um acaso. Não viva de qualquer jeito. Dê atenção a cada palavra, a cada momento que Deus está fazendo você viver. Se posicione. Nós podemos alongar o nosso tempo até chegarmos à promessa, ou podemos reduzir esse tempo até chegar na promessa. Depende de quanto estamos dispostos a ouvir Deus e dizer sim para Ele. Moisés vai ser instruído, antes de voltar a libertar o povo, agora a se relacionar com Deus, porque ele casa com uma mulher cujo pai, o sogro dele, é um sacerdote. E Deus vai ensinar Moisés a ser sacerdote. Gente, não dá nada por acaso, pelo amor de Deus, leia mais a Bíblia. Em 2023 eu vou ler a Bíblia inteira. Quem mais? Diga: Senhor, eu vou ler a Bíblia inteira em 2023. Em nome de Jesus, amém. Não faz voto de tolo. Falou, agora vai. Você não é obrigado a falar, mas se falou, agora vai. Glória a Deus. Depois nós vamos entregar o plano de leitura no começo do ano. Leia a palavra, está tudo lá, com propósito, para preparar. Por quê? Porque agora ele tem um exército de despreparados. Ninguém ali sabe guerrear, e eles já estão sendo atacados. Se o Moisés pensava, enquanto a gente vai caminhando até chegar perto daquela terra, nós vamos treinar o pessoal, não deu tempo. Assim como na sua e na minha vida, a gente pensa que o problema vai vir lá na frente, e ele chega antes da hora. Quem já foi pego de surpresa, diga eu. É ruim. O que fazer nessas horas? Como é que a gente lida com isso? Vamos quebrar a primeira religiosidade. Deus não vai promover você só porque você é dele. Ele vai te treinar, Ele vai te preparar, vai te dar habilidades, vai te dar instrução. Agora quem despreza a instrução fica de fora. E é aí que a gente vê muita gente perdendo na vida, porque recebe a oportunidade de Deus e trata de qualquer jeito. Eu vou ser cabeça nessa empresa, eu vou ser promovido, eu vou ter um salário maior porque eu sou de Deus. Mas como é que você é lá dentro? É displicente, negligente? Chega atrasado, sai mais cedo. Mal faz o que foi mandado. Hoje em dia é um negócio do celular. A pessoa passa o dia no celular no trabalho. Tem empresa que proíbe. A hora que entra tem que largar o celular lá de canto. Eu não sou contra não, acho que estão certo. Estão pagando pela sua hora lá dentro. Não estão pagando para dividir sua atenção com alguém de fora. Salve exceções. Que é isso, pastor? O senhor é muito... Não, vamos falar a verdade. Há 20 anos atrás, 20 já tinha, 25 anos atrás, o povo tudo tinha celular? Sobrevivia a um dia de trabalho sem celular? Então hoje também consegue. Pode parecer que não, poucos falaram amém, porque tem gente que tem medo. Pastor, se faltar o celular, pode faltar comida, arroz, feijão, celular não pode. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. A pessoa quer crescer, mas ela é negligente, e a Bíblia diz que o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador.
Onde eu for inserido, eu tenho que ser sal da terra e luz do mundo. Eu tenho que ser testemunha de Cristo. Eu preciso testemunhar. A Bíblia diz, maldito. Olha que palavra dura, pesada. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente ou fraudulentamente. Ah, pastor, mas só é que o senhor que é pastor. Ah, é obra de Deus, é só na igreja? Deixa eu te falar uma coisa, não é. Obra de Deus eu faço quando eu amo a minha esposa, porque a Bíblia diz para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Obra de Deus a minha esposa faz quando ela se sujeita a mim em Cristo, na palavra, porque a Bíblia mandou ela fazer isso. Obra de Deus eu faço quando eu encorajo os meus filhos, corrijo, mas sempre estimulando, encorajando. Obra de Deus eu faço quando honro os meus pais, porque a Bíblia manda os filhos honrarem seus pais para prolongar seus dias na terra. Obra de Deus eu faço quando eu me submeto a quem é autoridade sobre mim, um supervisor, um chefe, um empregador, e trabalho e me dedico e sou testemunha de Cristo ali dentro. Obra de Deus eu faço quando eu dou bom testemunho de Cristo, onde eu trabalho, onde eu negocio, onde eu estou inserido, gente. Não se faz a obra de Deus aqui no altar só, não. As pessoas que convivem com você e comigo lá fora precisam conhecer Jesus através do nosso testemunho. Nesse ano, surgiu uma situação de um negócio que eu fui fazer com uma pessoa e deu um problema que estava além de mim, que eu não sabia. A pessoa que tinha me passado também não sabia. E a pessoa que foi nos ajudar, com o maior carinho, o maior prazer, ficou refém de uma pessoa que talvez tenha sido irresponsável, ou achou que dava conta, não deu conta. Resumo da história. Quem está negociando sou eu e uma pessoa. Tem gente aqui tentando ajudar, que não, mas o nome é o meu, sou eu. E a pessoa, mas e aí? Eu falei, vamos fazer o seguinte, esquece isso aqui, me devolve isso aqui e eu pago. Não, mas você vai ter prejuízo. Eu falei assim, dinheiro eu posso perder hoje, amanhã eu ganho de novo, Deus me abençoe. Mas o bom nome, eu não sei se dá tempo de ganhar de novo. Eu prefiro perder dinheiro do que perder meu nome. Quem me conhece há algum tempo já sabe que eu sou assim. Eu não gosto de perder dinheiro, de ser negligente, não. Mas eu prefiro 1000 vezes perder dinheiro. E gente, alguém fala, dinheiro está falando pouco. Não, é bastante dinheiro. Eu prefiro perder dinheiro no negócio, mas manter o bom nome, poder olhar nos olhos daquele homem e dizer, precisa de oração? Até hoje essa pessoa me pede oração. Até hoje essa pessoa me respeita como sacerdote de Deus. Porque o bom nome vale mais do que riqueza. O dinheiro a gente ganha de novo. Um prato de comida, se não deu para comer esse, eu como outro. Mas se eu tomar o prato de comida de alguém, roubar alguém no prato de comida, o meu nome foi embora. E nem sempre dá para recuperar. Maldito é o que faz a obra do Senhor. É o que deveria ser testemunha de Cristo onde foi inserido, mas foi conhecido como relaxado, displicente, negligente. Moisés tem que liderar um povo despreparado. Deus vai entrar em cena, sim, mas Deus não entra em cena sem que haja organização nas coisas, nós vamos falar já disso. Deus quer mudar a história da minha e da sua vida e colocar você dentro de promessas que Ele lhe fez, mas a pergunta é, você e eu estamos nos preparando para isso? Estamos entregando o nosso melhor de modo que as pessoas vejam Cristo em nós e vejam realmente uma dedicação, uma disposição? Queremos um casamento abençoado, mas nós estamos nos entregando, homens, para amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Se precisar morrer por você, ô lindinha, eu morro. Mulheres estão sujeitando ao marido. Olha, amor, se Deus lhe deu a direção, eu estou submisso a você. Eu não vou ficar falando gente, a Bíblia diz que morar com uma mulher rixosa é o inferno. Eu vi uma ministração, é verdade. Presta atenção nisso. Nossa, eu posso falar? Dá bem, né? A maioria dos homens, eu vi o Marcelão falando agora, pode. Você falou do negociar, agora ele falou pode. Presta atenção numa coisa. O diabo ficou falando com Deus, tentando tirar algumas coisas de Jó. Foi ou não foi? O que ele tirou de Jó? Fala para mim. Filhos, riqueza, saúde, amigos. O que mais? Ô pastor, você acha pouco? Não acho pouco não. Teve alguma coisa que o diabo não tirou de Jó? Por quê? As irmãs estão tudo rindo, não entendi.
Vocês já sabem onde eu quero chegar, irmãs? Que isso, pastor? Misericórdia. Não, peraí, irmão, só estou falando aqui, ó. A Bíblia diz que é melhor morar numa casa com goteira do que com mulher rixosa. A mulher do Jó ficava assim, ó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Vai, amaldiçoa logo e morre. Olha a sua situação. Vai, amaldiçoa o seu Deus e... Ó Deus. Fala para o diabo tirar ela também. Não, ela vai ficar. O quebrantamento é completo. Operação quebrantamento completo. Irmão, brincadeiras à parte, o negócio é sério. Porque não dá para a gente negar. A mulher não foi embora. Não, pastor, mas aí era tocar a vida, mas tocou nos filhos. A mulher do Jó ficou ali. Eu já tenho uma mensagem positiva da mulher de Jó, ela não largou ele. Mas também a gente não sabe se ela tinha oportunidade de largar, né? Não sabe. Eu só sei de uma coisa, meus irmãos. Eu honro, eu faço a obra de Deus quando amo a minha esposa. A mulher faz a obra de Deus quando sujeita ao marido, apoia. Os filhos quando honram seus pais. Cuidado, jovens. Amizades, a maioria delas são passageiras. Ao longo da vida a gente vai falando, esse é melhor amigo, vai ser para a vida inteira. Raramente a gente consegue pegar um melhor amigo da adolescência. Da fase adulta, às vezes a gente consegue um ou outro. E não estou falando que o povo não presta, não é isso não. É que a nossa vida passa por transições. Mas quem vai estar ao seu lado, em qualquer fase da tua vida, chorando, orando, intercedendo por você? Seus pais. Eles vão estar ali. Em qualquer fase da tua vida, no melhor e no pior, eles vão estar ali. Pais, não desencorajem os filhos. Burro, miserável, vai dar em nada. Por isso, Deus me livre. Não, filho, não é assim. Está errado. Deus te criou para ser uma bênção. Ontem eu tive uma conversa com o Rogerinho, voltando do jogo dele. Falei, filho, o que você pretende em relação ao futebol que você está treinando? Filho, o que você pretende em relação ao ministério? Filho, o que você pretende em relação... E fui falando de vários assuntos. Falei, filho, então foco. E isso, e aquilo, e tal, e tal, e tal, e tal. E fui dando instruções, encorajando ele. Porque o Rogerinho é uma bênção, gente, um menino incrível. Mas está na fase dos 14 anos em que os debates e as justificativas são mais fortes. E mulher é mais impaciente, mulher é mais emocional, né? Então a pastora já vai com os dois pés no peito. Pá! Eu às vezes vou com um só. Brincadeiras à parte, a gente precisa encorajar. A gente corrige. A Bíblia diz para não tirar a vara da correção. Mas a gente precisa encorajar. Fazer a obra de Deus não é subir no altar. É também subir no altar. É também evangelizar. É também levar alimento a pessoa em situação de rua. Como foi falado aqui, toda segunda a gente faz. É também fazer visita para o órfão, para a viúva, para o enfermo, para o que está preso. É também, mas não é apenas. Quem está entendendo? Quer viver o nível que Deus tem para a tua vida, honre a Deus. Pastor, eu tenho promessas grandes, então vai se habilitando, vai desenvolvendo habilidades. O Gustavo falava aqui no início, a pessoa gasta com um monte de coisa, mas não paga um curso, não honra a Deus nos seus tributos, não planta uma semente, e acha que, eu não sei, eu não dou sorte na vida. Não, é que as suas prioridades estão desalinhadas do seu propósito. Você quer chegar num lugar, mas você não honra o Deus que está com você no caminho. Põe para mim o primeiro tópico, presta atenção nisso aqui, ó. Muitas vezes somos atacados, onde? Em que lugar? Que diz aí? No meio do caminho, por quem não tem nada a ver com o nosso quê? Propósito. Alguém se identifica com isso? Diga amém. Amém. Agora a pergunta que eu te faço é, o que fazer diante desses ataques? Porque é comum entre nós reconhecer que isso acontece. Agora o que fazer? Não basta saber que acontece, precisamos saber o que fazer. O que Moisés vai fazer? Verso 9, olha lá. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina segurando em minha mão a vara de quem? De Deus. O que Moisés faz? Ele se posiciona no alto da colina, ele vai diante de Deus e ordena a Josué que vá diante do povo e escolha no meio do povo o seu exército. Começa a olhar, Josué, porque assim a gente não tem homens de guerra preparados. Mas o Josué era o mais colado no Moisés. E o Moisés é o único que tem treinamento de guerra, de liderança e de qualquer outra coisa. Então presta atenção que honra abre portas. Moisés honra a Deus.
Deus levanta Moisés. Josué honra Moisés. Moisés levanta o Josué. A gente quer ser levantado, mas na desonra. Você não pegou, eu vou falar de novo, olha só. Moisés honra a Deus. Honra ou não honra? Honra. Quando Deus vem falar com Moisés no monte, ele está apacentando o rebanho do sogro dele, ele está com a vida estável. Ele precisava largar a vida estável dele e voltar no Egito para peitar Faraó? Não. Era correr risco de morte. Mas ele vai. Ele honra a Deus. E o que Deus faz? Levanta Moisés como líder de uma nação. Josué é o cara colado. Se o povo faz bezerro de ouro, Josué não está junto. Se o povo faz rebelião, Josué não está junto. Se o povo... Pode ver, toda besteira, toda bobagem que o povo faz, Josué não está. Josué está no pé do monte, dizendo, minha visão vem dali. Estou de olho no meu líder. Estou de olho... Gente, onde está a tua visão? Me fala quem você fica andando atrás, que eu falo para onde você quer ir. Tem gente que diz que quer crescer, mas nunca está perto de quem está à frente. E aí? O Josué está no pé do monte, olhando, Moisés vai descer. Moisés vai descer. Quando ele descer, tem instrução, eu sou o primeiro a receber. Se vier correção, eu sou o primeiro a ser corrigido. Se vier bênção, eu sou o primeiro a ser abençoado. Se vier exortação, eu sou o primeiro a ser exortado. É um preço que se paga. Mas vale a pena. Eu estou aqui para te dizer que vale a pena. Eu tenho a minha esposa aqui como testemunha disso, que me conhece há 21 anos. E sabe que sempre servindo os meus pastores, eu sempre fui aquele que ficava colado. Quero aprender. Seja para ser corrigido, cobrado ou para ser honrado. Sempre. Marcela também acompanhou bastante coisa, sempre. Já fui muito corrigido, já fui muito cobrado, muito exortado, mas também fui muito honrado, abençoado. E digo para você, valeu a pena e continua valendo a pena até hoje. Escolhe quem você quer ser na história. Escolhe. Para onde você está indo, as alianças que você está fazendo, onde você está investindo o seu tempo. O que fazer diante desses ataques? Pô, eu fui preparado, eu fui treinado. Eu estava lá, ouvindo Moisés. Agora ele mandou escolher homens. Deixa eu ver como é que Moisés escolheria. Deixa eu pegar aquelas instruções. Deixa eu ver, esse aqui vai para a guerra e tal. Presta atenção que antes de se defender e contra-atacar, Moisés, sabendo que os amalequitas vão vir contra ele, a primeira coisa, presta atenção do primeiro conselho que eu te dou hoje. A pergunta, ó, volta lá na pergunta do primeiro tópico, por favor, Pedro. Só o final. O que fazer diante desses ataques? O que Moisés fez? Subiu a montanha, mandou Josué escolher homens de guerra. Segundo tópico, põe para mim, por favor. Primeiro conselho, organização e liderança. Moisés não fala, gente, vamos tudo para a guerra, a gente é um povo grande e vamos vencer. Não desequilibre as coisas. A gente às vezes aplica muita força onde não deve e pouca força onde precisa pôr mais força. A gente desequilibra. Sabe, quem trabalha com administração financeira ou quem pratica atividade física, sabe que uma das grandes sabedorias não é você ter mais força ou mais recursos que os outros, é você ter mais sabedoria para saber a hora de abrir a torneirinha e fechar a torneirinha, a hora de esticar e a hora de segurar. É ou não é assim, Moeda e Mansueli, que vão correr a São Silvestre esse ano? E eu dei o cano neles mais uma vez. Mas com Deus adiante, ano que vem eu vou. Obrigado. Pelo menos a irmã Suelen concordou. A igreja em peso me apoiou. Graças a Deus. É saber dosar, não é sair que não louco, mas também não é deixar para depois. Organização e liderança. Presta atenção. Não se vence grandes e importantes batalhas apenas com o quê? Boa vontade. Eu sou bacana, pastor, vou ajudar. Mulher, eu sou bacana. Eu amo essa mulher, eu vou casar com ela. E aí? Na chuva? Na rua, na chuva, na fazenda? Vai nada. Meu irmão, primeira marmita que azedar, azeda do casamento. Dá ruim. Enquanto está na casa de papai e de mamãe, vocês acreditam que é assim. Nós dois e o amor é nada. A vida real é muito mais séria do que isso. Isso serve para uma semana, 15 dias. Dali a pouco, meu irmão, um já quer comer o dedo do outro. O que você fez comigo? A gente precisa ir além da boa vontade. Organização, disciplina, visão, instrução, fé, alinhamento, gratidão. Tem gente que todo lugar que sai a porta fecha.
De onde a pessoa sai, ela sai envergonhada. Irmãos, uma das coisas mais gostosas é você passar por lugares e deixar portas abertas. Lembra que eu estava falando lá no começo do estar preparado? Não basta querer e ter promessa, tem que estar preparado. Quem lembra disso? Poxa, eu lembro quando Deus me abriu a porta para trabalhar na distribuidora da Baia. Eu chegava mais cedo, saía mais tarde. Fazia menos da metade do meu horário de almoço e fui promovido. Quando fui sair da empresa, fizeram 5 festas de despedida para mim, que eu me lembro. 5 ou mais. Por quê? Porque deixei uma porta aberta. Há 9 anos atrás, vai fazer 9 anos agora, em 1º de abril, vai fazer 10 anos. Que eu saí do ministério maravilhoso, incrível, que fazia parte. Maravilhoso, abençoado. Que você nunca me ouviu aqui falar mal e não vai ouvir, porque não tem motivo para falar. E nem daquele que era o meu pastor. Fui, sentei com ele, olhei nos olhos dele, pastor, Deus deu uma direção. Eu e minha esposa que está aqui como testemunha do que eu estou falando. E isso, não, Rogério, eu acho que, eu não concordo, eu acho que isso eu acho que não acabou e não é assim. Falei, então, pastor, mas eu creio, Deus, e eu posso até estar errado. Não fui arrogante, não, pastor, eu sei, posso estar errado, pastor, mas eu creio. E eu só queria que o Senhor nos abençoasse. Ele, não, Rogério, não amaldiçoou ninguém, não. Fique em paz e tal, e não sei o quê. E conversei, ele falou, então pensa direitinho. Eu falei, pastor, tá bom. Nunca falei mal, nunca critiquei. Depois disso, voltei a vê-lo várias vezes. Antes de ser consagrado, fui lá, pastor, estou em outra, mas assim, queria falar com o senhor, você é consagrado. Não, está tudo jóia, não tem nada que falar da sua conduta. Aí quando aconteceu agora, 18 dias atrás, momento mais difícil da nossa vida, eu mandei uma mensagem, eu não liguei, eu mandei uma mensagem para ele. Ele me respondeu. E todos os dias, os primeiros dias, o período mais crítico, todo dia ele mandava mensagem e ligava. Todo dia. E aí, Rogério, como é que está? Então minha oração, fica firme, isso, aquilo, tal. E fala com o Rogério, fala isso, fala aquilo e tal. Todos os dias. Porque eu preciso fazer a obra de Deus de forma honrosa. Não é porque eu não estou mais aqui que esse lugar não presta. Pastor, eu estou no emprego, mas não é o lugar dos meus sonhos. Mas honre a Deus ali dentro, até que Deus te promova aquilo que você deseja. Honre a Deus. Quando for para o próximo nível, deixe portas abertas. Alinhamento, organização. Organização e liderança não se vence. Grandes e importantes batalhas apenas com boa vontade, na bagunça e no oba-oba. Não, vamos lá e vai dar tudo certo porque Deus é com a gente. Não, nessa empresa eu vou crescer porque Deus começou de Deus, eles estão tudo do diabo. Aí, não é possível. Não, porque vai dar certo meu casamento porque eu sou de Deus. O que tem de gente de Deus separando, gente, é um absurdo. Não é porque é de Deus que fica casado, não. Ser de Deus é importantíssimo, mas se o casal não sentar e alinhar as coisas, não é oba-oba que vai sustentar casamento. Amém. Está cheio de gente de Deus, gente que casou para nunca separar mesmo, mas não souberam ter um diálogo saudável. Foram jogando para debaixo do tapete a sujeira, foram deixando para lá, foram deixando para depois, ou então foram, sabe, tem gente que fica assim, procurando pelo em ovo. Isso aqui. Eu não gostei, você fez assim. Não, está coçando a garganta. Por que é só ficar só eu e você coça a garganta? Quando está com os amigos você não coça a garganta? Nossa, mas que implicância. Me chamou de implicante. Irmão, pelo amor de Deus. Vai ficar igual o Jó. Não dá. A gente não pode ser assim. Casamento não é isso. Crescimento numa empresa não é assim, não é só porque eu sou de Deus e que vai dar tudo certo, e porque Deus, não, peraí, Deus não vai ser o marido que eu tenho que ser para minha esposa, Deus não vai ser a esposa que a Angélica tem que ser para mim, Deus vai instruir, eu tenho que ser o pai que eu tenho que ser para o Rogerinho, Deus não vai ser no meu lugar não, Deus é pai do Rogerinho e do Israel, mas Ele me fez com responsabilidade paternal aqui na terra. Deus não vai descer para ser pastor da parte que cabe a mim aqui na igreja. Ele é o nosso grande pastor, mas Ele atribuiu a mim responsabilidades. Deus não vai ser a ovelha que você tem que ser dentro desse pastoreio. Deus não vai ser o membro dentro da igreja que você tem que ser. Quem está entendendo? Vamos tirar essa religiosidade, que eu sou de Deus, então está tudo bem. Não, eu sou de Deus, agora eu vou me capacitar, eu vou estudar, eu vou me aplicar, eu vou dizer sim, eu vou dizer eis-me aqui. O que está precisando? A obra de Deus é de Deus e conta com os filhos de Deus. Tem filhos de Deus aqui? Então a obra é sua também, não é minha. Quem tem que ganhar almas não sou eu, somos nós. Quem tem que cuidar da igreja não sou eu, somos nós. Quem tem que amar o próximo e ajudar a cuidar e apacentar o próximo não sou eu sozinho, somos nós.
Não é você e nem sou eu, somos nós. Essa guerra só vai ser vencida porque essa conexão acontece. Então a primeira coisa que Moisés faz é organização e liderança. Ele sobe o monte, organiza as coisas e lidera. Ele lidera lá de cima a parte espiritual, e Josué lidera lá de baixo a parte física, a guerra natural. Eu e você estamos travando as batalhas espirituais que Deus mandou a gente travar? A gente está subindo o monte que Deus mandou a gente subir? Segundo conselho que eu te dou para você que quer alinhar e vencer: leve, põe aí para mim por favor, suas lutas para onde? Para o alto. Quem já viu aquela imagem da águia e a serpente lutando? Quem já viu? O que a águia faz quando uma serpente a ataca? Ela começa a rolar no chão com a serpente? Não. A águia tem uma coisa que a serpente não tem, que é asa. Então ela pega a serpente e sobe. E a serpente vai tentando matar a águia enquanto está baixo o voo, enquanto está no solo. E não conseguiu. A hora que a águia subiu, o ar começa a ficar rarefeito. E a serpente, e aí a águia só larga e fala assim: morra sozinha, miserável. Para de descer a níveis que Deus não mandou você descer. Para de ficar querendo tirar satisfação e resolver coisa que Deus... Fica no nível que Deus te chamou. E isso aqui não é soberba. Não estou falando de soberba. Estou falando de confiança. Moisés não desce ao campo de batalha. Isso não faz de Moisés um negligente de guerra. Moisés sobe a montanha e fala: Josué, você daí, eu daqui, e Deus abençoando toda a nossa nação. Leva as suas lutas para o alto. O que Moisés faz? Sobe a montanha. Eu preciso estar diante de Deus. Não adianta ter um exército grande e poderoso, ou ter um exército fraco e pequeno, se eu não tiver Deus à frente. A gente precisa se preparar, mas quem vai dar vitória é Deus. Quem está entendendo? Eu lembro que eu instruí uma pessoa ao longo desses 21 anos de ministério. Essa pessoa estava passando por uma luta muito terrível no casamento. E essa pessoa ficou praticamente todo dia ali em contato comigo, e a gente em oração, e a gente guerreando, até que não teve jeito. A outra pessoa da aliança, cônjuge, disse: acabou, não quero. Machucou, humilhou, feriu, sem motivo, o cônjuge. Mas ainda não tinha saído o divórcio. E eu falei: olha, não peça o divórcio. Você quer lutar pela sua família? Não peça. Lute, ore. Se a outra parte está decidida, deixe que essa outra parte peça o divórcio. Ok, pastor, vou te obedecer. E obedeceu. Passado um tempo, ainda ninguém tinha dado entrada no divórcio. Essa pessoa que estava travando as suas guerras, suas lutas no alto, começou a ser chamada a descer de nível. Porque ela começa a se sentir ofendida e ferida pela outra parte, humilhada pela outra parte. A autoestima vai lá embaixo, e de repente alguém fala assim: vem aqui para baixo. O amor que não estão te dando, eu tenho para te dar, e eu vou te honrar, e eu vou isso, e eu vou aquilo. A primeira coisa que essa pessoa fez foi se afastar de mim. Porque ela sabe que eu nunca encorajaria ela a levar a luta dela lá para baixo, para o território do inimigo. Eu falaria: segura. Eu não estou aqui para dizer que é fácil. Irmãos, vocês já congregam aqui há um bom tempo. A minha mensagem não é a mensagem da facilidade, é a mensagem da Bíblia. Eu não posso ficar comprometido com o que é confortável para você ou para mim. Eu preciso ficar comprometido com aquilo que nos salva no final de tudo. E só a palavra de Deus tem poder para nos salvar. Ainda que doa em nós, vai valer a pena. Vai valer a pena. Essa pessoa, infelizmente, desceu ao nível. E se não saiu o divórcio ainda, qualquer outro relacionamento é adultério. A pessoa não adulterou até então, mas lutou, perseverou e entregou os pontos. Mas ela encontrou alguém que trouxe uma conversinha, justificou para: não, mas para Deus não tem esse negócio de lei dos homens. Se a pessoa foi embora, então você já está, foi a pessoa que te abandonou, então você é livre. E, irmão, perdão, eu não gosto de falar, vocês sabem, de igreja, mas hoje em dia, irmão, tem evangelho, um evangelho entre aspas, tá? Para tudo que é gosto. Você arrumar 2, 3 mulheres, 2, 3 homens, para viver. Bom, você já sabe, tudo que é bagunça tem. Mas eu fico no evangelho da palavra de Deus.
O que uniu Deus jamais separe o homem. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Deus não fez o homem para outro homem, nem a mulher para outra mulher. Deus não... O que Deus disse, eu creio, é nisso que eu vou ficar até o fim da minha vida. Não desça de nível. Mas pastor, me humilharam. Não desça de nível. Eu não estou dizendo que é fácil, mais uma vez eu digo. Mas eu digo para você, não desça de nível. A tua vitória está em permanecer em Deus, nos lugares altos. Alguém concorda com isso? Versículo 10. Diz assim, verso 10. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Presta atenção. Josué desceu. Moisés subiu, mas não subiu sozinho. Tem gente guerreando ao lado dele lá em cima. E tem gente guerreando ao lado de Josué lá embaixo. Põe o próximo tópico para mim que eu vou acelerar agora a mensagem. Terceiro conselho que eu te dou. Para você que quer vencer suas batalhas com alinhamento, fé e gratidão. Quem lidera, Moisés subiu o monte, tem que ser o primeiro a ser liderado. O que eu conheço de gente que bate no peito, eu sou pastor, e falei, quem que é o seu pastor? Não, eu não tenho pastor. Puxa vida. Eu quero falar para o meu filho ser um bom filho, sendo eu um péssimo filho. Eu quero falar para você, meus irmãos, nós temos que ser ovelha de Jesus, e também aqui na igreja, e ovelha ouve a voz do seu pastor, e nós e não sei o quê. Mas eu não tenho pastor? Eu tenho pastor, fica tranquilo, tá? Orei a Deus, pedi direção, tenho pastor. Tenho pastor hoje, e os pastores com quem servi, fui apacentar, trabalhei, graças a Deus tenho um bom relacionamento e um bom nome com todos eles, para a glória de Deus, para a glória de Deus. E quando eu falo todos eles, alguém às vezes pode não saber da minha história e pensar, vixe, então o pastor ficou pulando lá para cá. Não, irmão, que eu vim de um ministério que tinha trocas, que mudava, e aí então mudavam, era mudado para auxiliar e tal. Desde que eu decidi, só foi uma vez só. Fiquei trocando de pastor não. Que eu decidi foi uma vez só, porque eu tinha uma saída, tinha uma nova direção. Depois disso, estou aqui, vai fazer 10 anos, ano que vem, o mesmo pastor. Com quem abre o coração, que está lá. Uma vez veio um, falou, pastor, eu vou inaugurar uma igreja, isso, aquilo, parará. Tá. Meu irmão, irmão que serviu com a gente tempo, tal. Vai ser assim, quase que em frente à sua. Eu falei, joia, se precisar de ajudar, a gente ajuda, precisar de cadeira. Pastor, preciso de umas cadeiras, toma. Irmão, meu concorrente, já falei no começo, quem que é o meu concorrente? É o diabo, é o inferno, a igreja não é concorrente minha não, gente. Concorrente meu é o inferno. Pastor, então Deus está me dando uma direção, vou abrir a igreja do lado. Meu irmão, fica à vontade, se Deus chamou, só que assim, igreja que abre e fecha, igreja que nasce fica viva. O que abre e fecha. Mas se Deus plantou uma igreja, ela nasce, ela vai dar muito fruto em nome de Jesus. Cuidado com empolgação, tem gente que é bem intencionada, oba, boa vontade. E essa pessoa tem boa vontade, mas nunca aceitou se sujeitar a ninguém. Pessoa de boa conversa, de bom tudo. Só não é uma boa ovelha. E não adianta querer ser um bom líder, ser um péssimo liderado. Querer ser um bom pastor, se é ruim como ovelha. Começou a igreja. Pastor, o senhor vai lá na inauguração? Vou, eu estando por aqui, eu vou com o maior prazer. Então, pastor, o senhor me consagra? Eu falei, aí eu não posso. Essa pessoa nunca imaginava isso. Porque tem gente que acha que eu vou preferir oba-oba. Que eu vou preferir ser legal. Mas eu prefiro ser bíblico. Para o seu bem e para o meu bem. Porque no final de tudo nós vamos estar diante do juízo. E é a palavra de Deus que vai nos julgar. Eu falei, eu não posso te ungir. Por que não, pastor? Porque eu não sou seu pastor hoje. Você está numa igreja. Não estou mais, já saí daquela igreja. Mas como que você... Não, mas eu saí numa boa. Eu falei que Deus estava chamando e ia começar. Tá aí. Pede para o seu último pastor então te consagrar. Não. Eu quero que o senhor me consagre. Eu falei, eu não posso. Eu teria que ser o seu pastor. Eu teria que estar acompanhando você de perto. E nem uma coisa nem outra. A Bíblia diz a ninguém põe a mão precipitadamente. Eu não vou fazer isso. Eu estarei lá se você quiser. Vou te prestigiar. Empresto cadeira, ajudo a lavar o salão. Evangelizo na porta da tua igreja. Mas não vou dizer que eu reconheço algo que Deus não falou. Eu não posso. Eu tenho temor de Deus. Estou te protegendo. Tá bom. Deus foi tão bom que arrumou uma viagem para mim. Foi bom comigo. Com a pastora Angélica também foi. Ela que foi lá me representar. Mas não foi para ungir, foi só para prestigiar. E tudo bem. Vida seguiu. Passou um tempo, a igreja fechou.
Até hoje esse irmão está meio perdido, gosta de atacar todo mundo e fazer umas confusões, umas coisas. Mas pergunta quando que essa pessoa aceitou ser um bom liderado. Desde que eu conheço, nunca. E é uma pessoa de Deus, pelo amor de Deus. É uma pessoa joia, com boa vontade, com boas intenções. Mas não basta isso, irmão. Eu não estou falando aqui para desmerecer ninguém. Eu estou te dando um bom exemplo de alguém que tem muitas qualidades, mas que se não aceitar ser liderado, pastoreado, se não for humilde, não adianta que não vai. Eu preciso parar a minha vida e sentar para ouvir. Não é só levantar e vir pregar. E como eu faço isso? Como eu paro para ouvir? Como eu amo parar tudo e ser ovelha, e ser anônimo num lugar, só para ser apacentado, para receber de Deus e vir então ministrar e apacentar vocês. Moisés, quando sobe, ele sobe dizendo assim: ei, nós vamos vencer essa guerra se eu ficar aos pés do Senhor. Ele não diz: nós vamos vencer essa guerra porque eu sou Moisés, eu abri mar vermelho, eu fechei mar vermelho, eu sou o cara. Não, estou levando a vara de Deus, porque isso aqui é sinal de aliança. Nós vamos vencer essa guerra se a aliança estiver ativo. Meu irmão, eu ando com a Bíblia, eu tenho celular, eu gosto do exemplo que a pastora Angélica deu uma vez. Celular acaba a bateria, você precisa de uma palavra, não tem. A Bíblia não acaba a bateria, está aqui, é impressa de papel. Celular chega a notificação do diabo na hora para você. WhatsApp, Instagram e outros mais, que fora de hora é o diabo. A Bíblia não chega a notificação nenhuma do diabo, só chega do céu a notificação. Carrega a Bíblia de papel, meu irmão. Nada contra, eu uso do celular também, mas carrega a Bíblia de papel. Moisés subiu. Deus vai me liderar, Deus vai me dar direções, Deus vai me dar instruções. Josué, então perceba, a coisa está organizada. Quem lidera tem que ser o primeiro a ser liderado. Quem quer um exército de fé e obediente tem que ser o primeiro a crer e obedecer. Você quer um casamento abençoado? A quem você se sujeita? Porque se você não sujeita o seu casamento a Cristo e a ninguém, como é que você quer que a outra parte da aliança sujeite-se? Se eu quero que os meus filhos se sujeitem a Cristo e a mim, eles precisam ver que eu também me sujeito. Vocês já me ouviram aqui falar há algum tempo que quando eu tinha decisões importantes para tomar na minha vida, eu consultava pelo menos 4 pessoas. A Deus acima de tudo, meu pai, meu pastor, meu sogro, o irmão Hamilton, que é como um pai para mim, e às vezes um mentor naquela área específica. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros, bons conselheiros, há sabedoria. Então eu vou me preparar para poder ter autoridade no mundo espiritual para entrar naquela batalha. Quem está entendendo? Vamos lá, vamos seguir aqui, versículo 11. Verso 11, diz assim, ó: enquanto Moisés mantinha as mãos, os braços, aliás, erguidos, os israelitas tinham o quê? A vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era de quem? Era de quem? Dos amalequitas. Quarto conselho que eu te dou, põe aí para mim, por favor. Presta atenção. Discernimento. Como assim, pastor, discernimento? Saiba quando, onde e por que você está perdendo batalhas e se realinhe em Deus. Moisés está lá em cima e ele percebe que estamos perdendo a batalha. Por quê? Porque eu cansei os braços, eles baixaram. Opa, peraí, estou percebendo uma coisa. O quê? Quando ele ergue os braços, Moisés está reconhecendo, tem alguém acima de mim. Quando ele ergue os braços, Moisés está reconhecendo, essa batalha, na minha capacidade não dá, eu estou entregando a Deus. Braços erguidos, você vê na igreja, eu entro, vira e mexe, eu falo, você levanta as mãos e dá glória a Deus. Levantar as mãos, vocês já me ouviram falar, mas nunca é demais. Sinal de rendição, eu me rendo a Deus. É sinal de reconhecimento, tem alguém maior que eu, meu Deus é maior que eu, maior que a minha capacidade, maior que a minha visão, maior do que os meus inimigos, maior do que as minhas batalhas. Eu levanto as minhas mãos porque há alguém muito maior do que tudo isso que eu estou vivendo. Eu ergo as minhas mãos para dizer que estou entregando. Como Davi, entrega, confia e não toma de volta. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixa ele fazer o mais na tua vida. Moisés, ele sobe e a primeira coisa que ele faz é erguer as mãos. Arão e Hur estão olhando e estão vendo o Moisés de mãos erguidas diante de Deus, dizendo: Senhor, essa guerra é tua, foi o Senhor que nos tirou do Egito. Assim como o Senhor nos livrou de Faraó, nos livra agora. E o povo está vencendo. Daí a pouco Moisés cansa o braço abaixo, o povo começa a perder. Ele ergue o braço, o povo ganha. Foi ali que começaram as simpatias que a Sandrinha faz até hoje. A Sandrinha falou para mim: pastor, eu passo uma simpatia. A Sandrinha... Aí, ó, a Melisandre pediu para Deus falar, Deus vai usar a mula aqui.
Sandrinha falou assim: pastora, vocês fizeram 2 meninos porque vocês não ouviram, eu vou te ensinar a fazer menina. Gente, é incrível. Simpatia para fazer menina, Sandrinha Futebol Clube. O Israel soluçou. Não, eu tenho não sei o que, põe uma linha vermelha na testa. Olha lá, ó, começou, ó. Eu tenho que segurar aqui, senão começa a soltar umas aqui. Gente, foi ali que começou. Quem é que torce para time de futebol? Aí tem aquela camisa da sorte, né? Aí o marido brinca com a mulher: perdi a final porque você não lavou minha camisa, eu tive que pôr essa camisa. Mas essa camisa é nova, é bonita, camisa nova da azar. Tem que usar aquela que foi campeão em 1932. A cara de vocês denuncia, gente, é incrível isso. A meia, eu estava com essa meia quando o time ganhou. Nem vou falar da Zorba. Gente, presta atenção que aqui não era simpatia, eu só fiz uma brincadeira para você entender. Aqui é aliança, aqui é posicionamento. Aqui, eu brinquei com essa questão de simpatia, é o seguinte: enquanto a minha batalha está entregue nas mãos de Deus, eu venço. Quando eu baixo a guarda, eu perco. Como é que você está enfrentando suas batalhas hoje? Entregando-se ao governo de Deus? Deus nos deu um tema, uma visão para o ano de 2022. Reina sobre nós, se renda, se entregue, baixe a guarda. Irmão, uma das mensagens mais incríveis que Deus nos deu, ou esse ano passado, foi: saiba. E como é bom dizer: eu não sei, eu preciso aprender. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Uma das coisas mais incríveis na vida é dizer: eu não sei, eu preciso aprender, eu preciso conhecer, eu preciso me entregar, eu preciso crescer. Eu não sei o suficiente, eu não sou bom o bastante, eu não sou tão forte assim. Mas Deus é mais do que suficiente, Deus é sábio e Deus faz do fraco o forte. É assim que Deus faz, gente. Quarta-feira eu estava cansado, exausto de batalhas que eu venho travando. Quarta-feira eu estava desanimado e desgastado e fiquei quieto. Eu falei: não é hora de eu baixar a guarda, eu não posso falar diante da minha esposa. Aí foi engraçado que hoje de manhã, ou essa madrugada, quando fui dormir, ela falou: o que aconteceu quarta-feira que você nem me contou? Você falou no culto, mas não me contou. Aí eu falei: peraí, fui no banheiro escovar os dentes, demorei, escovei os dentes, a língua, a orelha. Aí voltei, ele esqueceu do assunto e eu fui dormir. Agora estou arrumando para minha cabeça de novo. Eu falei: não é hora de eu levar problema para ela, não é hora de eu trazer para ela mais uma. Aí eu liguei para um amigo. Sabe aquele que passou, conta comigo. Desligou, não atendeu, não retornou e até hoje nada. O dia que eu conversar com ele: ô pastor, meu irmão, eu só queria conversar, só queria desabafar. Aí eu sei que alguém vai dizer: pastor, você podia ter ligado para mim. Eu sei, mas naquela hora era com aquela pessoa que eu queria falar. E não consegui falar. E talvez Deus que não deixou. Então eu falei com Deus. E aí Deus ministrou meu coração: você não é pastor dessa igreja? Eu sou. E você não fala que quando está doente, o doente precisa de remédio? E que o fraco precisa de força? E quando está desanimado, eu falo. E você não encoraja as pessoas a irem enquanto elas se encorajam? Então vai, meu filho, vai. Que Deus não alivia para pastor, não. Você está achando que pastor é queridinho de Deus, Deus vai aliviar, vai. Aí eu falei: Gu, você ministra. Eu vim, irmão, quarta-feira, eu vim arrebentado, me arrastando. Cheguei aqui, fiquei ali no fundo, o louvor rolando, e aí Deus já foi mexendo comigo, já foi mexendo. Daqui a pouco Deus me deu uma palavra, já fiquei doido para subir e falar. Porque é assim que Deus faz. Só vai, para de ficar se entregando para a cama, para de ficar se entregando para o quarto escuro, para de se entregar para a tristeza, para a depressão. Se levanta e diz: Deus, eu vou confiar em Ti, eu vou confiar no Teu poder, eu vou confiar na Tua capacidade de me reerguer quantas vezes for necessário. Ele faz. Creia nele. Quando chegou aqui, eu entrei, eu fui falar algo. Quando eu ministrei algo para a igreja, a irmã Edna estava ali no fundo. Ela já depois mandou no grupo da igreja lá: gente, o culto foi para mim, que aconteceu isso. E aí, enquanto eu ministrava, eu fui ministrado. Enquanto o Gustavo ministrava, eu fui ministrado. E enquanto a irmã Edna testemunhava, eu fui ministrado. E se eu não tivesse vindo, teria perdido tudo isso. Quantas vezes você e eu perdemos
Porque a gente disse, hoje eu não estou afim, hoje eu estou muito cansado, hoje eu estou desanimado. É aí que eu preciso mais de Deus. Eu ergo as minhas mãos e digo, Deus, eu não tenho mais força. Deus, eu estou cansado. Deus, coloca alguém do meu lado. Deus, levanta alguém para me ajudar, porque os meus braços estão pesados, essa luta está me cansando. Mas coloca a pessoa certa. Por isso vigia em quem anda do teu lado, porque tem gente que vai abaixar ainda mais teu braço e vai aumentar o fardo. Mas tem gente de Deus que vai apoiar e dizer, não para agora, não desanima agora, eu estou do teu lado, Deus é contigo, segura firme, porque a glória de Deus vai brilhar nessa batalha. Permanece. Quem é que está do teu lado? Deus já vem falando com a gente com insistência sobre alianças. As pessoas que estão à sua esquerda e direita, as pessoas com quem você mais abre o coração, ajudam a sustentar os seus braços na batalha diante de Deus. Porque a gente tem a habilidade de falar com quem não deve. Vai falar com quem não tem nenhum conselho de Deus para te dar. Vai desabafar com quem não tem nenhuma instrução, quem está pior que você. Não adianta. Eu preciso achar alguém mais espiritual para ajudar a segurar os meus braços. E eu preciso ajudar a segurar os braços de alguém que está um pouquinho mais fraco que eu. Quem está entendendo? Poder de alianças. A gente precisa se realinhar todas as vezes que for necessário. Põe aí o próximo tópico para mim, por favor. Dependência de Deus e responsabilidade sobre os nossos. O que é isso? Outro conselho que eu te dou, entenda, dependa de Deus e assuma suas responsabilidades. Que responsabilidades são essas? Moisés começa a enxergar claramente, eu de mãos erguidas, o povo vence, eu de mãos baixadas, o povo perece. O que é isso? Responsabilidade. Você quer gerar, quer conquistar? Alguém aqui quer? Você é responsável. Conquista é uma bênção, mas é uma responsabilidade. Toda bênção, eu falo isso há anos, toda bênção traz consigo o quê? Responsabilidades. Toda. Ontem de manhã, sábado, saí para correr, caminhar e estava orando. E eu pedi perdão a Deus. E agora quero pedir perdão a vocês. De coração. Eu quero pedir perdão a Deus. Aliás, eu pedi perdão a Deus e quero pedir perdão a vocês. Por todas as vezes que eu não estava com as mãos erguidas como deveria. Que eu baixei um pouquinho as mãos, ou baixei totalmente. Que cansado, desanimado, ou desgastado, ou acomodado. Eu não estava onde eu deveria. Eu não orei como deveria. Eu não me posicionei na batalha como deveria. E filhos espirituais ou biológicos sofreram por eu ter baixado a guarda. Eu sei que a palavra final sempre vem de Deus, mas eu e você precisamos estar na nossa posição. Então, com muita humildade e sinceridade, eu peço perdão, igreja, pelas vezes que as minhas mãos não estavam tão erguidas quanto deveriam. E isso não me diminui. Pastor, se eu falar isso, então o senhor está dizendo, eu estou dizendo que muitas vezes eu não orei quanto deveria. Eu já orei mais. Que muitas vezes eu não me dediquei como deveria. Eu já me dediquei mais. Que muitas vezes eu não fiz, sei lá. E só tem um jeito de eu mudar isso. Me arrependendo, reconhecendo, confessando e deixando. Reconhecer que às vezes a gente baixa as mãos, não nos diminui. Ô pastor, eu vou sair dessa igreja porque eu pensei que o senhor nunca cansava, nunca desanimava, nunca baixava. Ixi, vou procurar outro lugar. Fique à vontade para ir ser enganado onde você quiser. Porque se você encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus na terra que nunca sente cansaço, desanima e não tem dificuldade, você estará sendo enganado em qualquer casa de heróis. Aqui não é casa de heróis. O nosso herói morreu numa cruz. É só Jesus herói. Eu sim, sou homem de Deus, sou profeta de Deus. É só você julgar pelas palavras. Entrei aqui falando de essa mensagem quando Deus me deu, também me deu uma visão de algo que aconteceria naquela semana, eu nem sabia, que era até com meu sogro. Fora tantas vezes que eu ministrei algo que você falou, pastor, é a minha vida todinha. Hoje acabou o culto, veio um casal aqui, ficou quase 1 hora, e o Rogerinho doido para assistir a final da Copa, eu nem lembrava do final da Copa, e eu atendendo o casal, pastor, o senhor falou tudo, pastor. Irmãos, eu não estou brincando de servir a Deus, mas eu não sou perfeito, não espere. Não estou aqui fazendo meia culpa, nada disso. Eu estou dizendo para você que o que você sente, o desânimo, o cansaço, às vezes eu também sinto e qualquer pessoa sente, é humano. O que a gente não pode fazer é se deixar levar por isso. Arruma alguém de Deus para segurar teu braço esquerdo, teu braço direito. Alguém que fala para você, vamos ler a Bíblia. Alguém que diz, vamos orar. Alguém que diz assim, vamos sorrir, vamos nos divertir, vamos comer uma pizza. Relaxa, calma, agora guerreia, retoma, levanta, seja santo, diz não ao pecado. Foge disso aí porque Deus tem o melhor para você.
Arruma gente que quando precisa, em amor, põe o dedo na tua cara e diz: você está errado, seja humilde e vai lá pedir perdão. E tenha humildade de fazer isso, senão você não entra no próximo nível. Canaã é depois de Refidim. Canaã é depois de Refidim. Para vencer os amalequitas, Moisés tem que fazer tudo isso. A Bíblia diz: se te cansas correndo com homens que vão a pé, que dirás se competires com aqueles que vão a cavalo. O que é isso? Se eu não sou humilde, se eu não me fortaleço, se eu não escolho bem minhas alianças, na guerra da terra de transição, imagina a guerra para viver e cumprir e conquistar o meu propósito e o sonho de Deus para minha vida. Eu não dou conta. As guerras do meio do caminho credenciam e preparam você e eu para chegar na grande promessa de Deus para a gente. Não pare agora. Pastor, eu preciso de ajuda. Busque ajuda. Fala comigo, fala com a pastora. A gente tem uma equipe maravilhosa. Fale com os irmãos e irmãs. Se capacite. Hoje de manhã eu falei aqui, a Cida, nós falamos: Cida, você vai fazer alguns cursos aqui, pega essas pessoas aqui, seminário de intercessão, cura, guerra espiritual, libertação. Zé e Sandrinha, quantas vezes foram com a gente? Encontro de casais, congresso de casais. O Zé, desde que aconteceu esse negócio com o irmão Hamilton, pastor, eu não esqueço, o irmão Hamilton e a irmã Célia já semearam na nossa vida encontro de casais, congresso de casais, casais que hoje eles abençoam. Zé Paulo e Sandrinha são melhores que eu e a pastora para cuidar de casais. Isso não me diminui em nada. Eu não estou aqui para ser bom e melhor que todo mundo em tudo. Não sou e não serei. O que eu preciso fazer é ser o melhor de Deus dentro do meu chamado e organizar bem, liderar bem, para que cada um desempenhe com excelência o seu chamado e nós sejamos uma igreja saudável. Aqui não tem uma competição sobre quem está no nível maior. Aqui a competição é: Jesus é o maior de todos. Só isso. Se capacitaram. Hoje eles têm mais bagagem que eu e a pastora. A irmã Cida se capacitou nessa área, tem mais bagagem que eu e a pastora. Nós precisamos enxergar isso. Eu tenho responsabilidade sobre os meus filhos. Assuma suas responsabilidades, para de terceirizar, para de sempre arrumar um culpado, a culpa de não sei quem, a culpa de não sei quem. E aí tem um monte de pai e mãe frouxo hoje. A Bíblia diz: não retire a vara da correção dos seus filhos. Não está dizendo para você destruí-los, mas diz: corrija, ponha limites, saiba a hora de ser firme. Tem hora, o Rogerinho era de um jeito, Israel é de outro. Tem hora que eu vejo Israel fazendo umas coisas, eu falo: Rogerinho nunca faria isso. Imagina, eu só falaria, chegaria aqui, mas com Israel não dá, eu vou ter que ficar quieto, vou passar uma vergonha diante da igreja, de todo mundo. Passei, uma quarta-feira aí que eu pregando aqui, tocou o terror. Nossa Deus, ele passava, ele arrastava debaixo da cadeira, levantava, e eu pregando. Vinha, passava na frente da câmera e fazia assim, a pastora ia correr, ele fugia dela, e entrava no meio das pernas dos outros. Quando acabou o culto, foi agora a oração final, eu vou chamar aqui, não lembro quem que eu chamei para orar. Foi você, Zé? Não, foi alguém. Vai orar aqui? Acho que foi o Lê, sei lá. O Israel veio, subiu. Menino muito inteligente. Quando eu preguei, ele não subiu nenhuma vez, ele bagunçou só embaixo. Quando eu terminei de pregar, ele viu que já, né? Ele subiu, agarrou minha perna e começou a me dar beijo, dizer: te amo tanto, papai. Está entendendo? Ele sabe levar as guerras dele para o alto. 3 anos de idade já sabe mais que a gente levar as guerras para o alto. Quem é pai e mãe sabe que isso aí desmonta você. Eu perdoo, mas não esqueço. Chegou em casa, eu conversei. Muito feio o que você fez. Você entendeu? Não entendi não. Respondeu que não entendeu. Falei: é muito feio. Ele falou: para, papai, para com isso. Falou desse jeito comigo. Gravei, ele falou: para com isso, papai. Tá feio, hein, papai. Mas eu fui falando. Hoje eu falei com ele antes do culto. Ei, se eu deixar ele fazer o que ele quiser, um dia o diabo vai oferecer droga para ele. Ele precisa aprender com o sim e com o não. Os dois são bênção de Deus. Erga as mãos diante de Deus antes de falar com seus filhos. Erga diante de Deus, tá? Vamos para erguer a mão e dar na cara. O pastor mandou erguer a mão. Diante de Deus, antes de falar com seus filhos. Vamos lá, finalzinho já. Verso 12 diz assim, ó: os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Ur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele como erguidas. Assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Presta atenção no 6º tópico. Olha aí para mim, por favor. Alinhamento. Presta atenção nisso. Equilibre as coisas com visão de fé, não por impulso ou emoção.
Quando Moisés sobe a montanha, imagina todo mundo, a gente também quer subir, Moisés. Arão e Ur sobe comigo, Josué leva o pessoal lá. Mas por que o Arão e Ur? Imagina o Josué descendo. Engraçado, né? Para ir para a guerra, espada, sangue, vou eu. Para ir falar com Deus, eu que fico sempre no pé do monte. Aí sobe o Arão e o Ur, o irmão e o cunhado. Ur era o marido da Miriam. Engraçado, o ministério de Moisés já tem nepotismo, é família. Ao Arão que faz bezerro de ouro sobe a montanha, e eu que sou fiel fico no pé do monte e não subo. Irmão, para com isso, isso aí está atrasando a vida. E fica um tal de por que o Arão e o sobe, por que o Pedro, Tiago e João vão com Jesus no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, e eu aqui de fora. Para com isso. Equilibra as coisas. Alguém vai estar lá em cima com Moisés, alguém vai estar lá embaixo, porque se todo mundo sobe, não tem vitória na guerra lá embaixo. Mas se todo mundo desce e o Moisés sobe sozinho, a hora que os braços dele se cansam, eles perdem a guerra. Agora presta atenção, Moisés já sabia que braço erguido era vitória e braço abaixado era derrota antes de subir o monte? Não. E por quê? Como é que o Moisés tem a brilhante ideia, a inspiração de subir com 2 homens ao lado dele, para cada um segurar um braço? Na hora que precisou, cada um segurou, tá? Ele não subiu para isso. Como é que Moisés tem essa brilhante ideia? Presta atenção nisso. Como é? Porque a Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito, aquele que é nascido de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus antecipa as coisas. Ele faz você se preparar para aquilo que você nem sabe que você vai enfrentar. Ele te mostra as coisas antes do tempo, ainda que você não saiba por quê. Deus mandou chamar você e você vem comigo. Por quê? Não sei. Lá em cima a gente vai saber. Quando o braço cansou, falou, agora eu entendi. É para isso. Meu irmão, que Deus te dê você e a mim, a visão de estar preparado para desafios que a gente nem imagina que vai enfrentar. Não é emoção, não é oba-oba, vamos todo mundo para lá, vamos todo mundo para cá. Não é isso. Guerra espiritual, vida com Deus não é essa empolgação. É inspiração, é fidelidade bíblica. Verso 13, vamos lá. Versículo 13, para a gente finalizar agora os últimos. Tem 2 tópicos e 3, 4 versículos. 13 diz assim, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui. Que a minha Bíblia está toda grifada e eu grifo às vezes em cima do versículo e não acho o número. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés, escreva isto em um rolo como lembrança permanente e leia-o em alta voz para Josué. Por que Deus manda o Moisés ler para o Josué? Porque apesar do Moisés não saber, Deus já sabe que ele está escolhendo Josué para ser o sucessor. Deus vai inspirar você e eu a antecipar etapas da nossa vida, irmão. Nós não vamos mandar à toa não, nós vamos mandar na visão de Deus. Você está comigo nessa? Põe o próximo tópico que depois eu já finalizo a leitura. Põe aí por favor, o 7º. Amplie a entrega, dedicação e disposição no que te leva a vencer batalhas. Moisés agora está passando para o Josué a instrução, a gratidão a Deus. Amplie, compartilhe mais de Deus, diga mais sim para Deus. Ponha Deus em primeiro lugar na sua vida. Intimidade com Deus, conhecimento, atenção à família, organização geral da vida, tempo, prioridades, recursos. A gente precisa ampliar, organizar bem essas coisas. E por fim, verso 14 ao 16. Então o Senhor disse a Moisés, escreva isso. O verso 15, aliás. 15 e 16. Moisés construiu um altar ali e o chamou Javé Nissi, ou Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira. E disse, uma mão foi erguida perante o trono do Senhor, de geração em geração, o Senhor guerreará contra quem, gente? Contra os amalequitas. Presta atenção que as mesmas mãos que se levantaram para interceder e dar vitória ao povo, agora se levantam para dar honra e adoração a Deus. A gente às vezes é muito intenso e forte em buscar Deus quando a gente precisa de algo, mas a gente às vezes é preguiçoso e acomodado na hora de levantar as mãos e oferecer algo a Deus, e dizer sim a Deus e honrar a Deus. Vai ter um evangelismo, eu não posso. Você está com alguém desesperado para perder a casa, perdendo o casamento, perdendo a vida, aí você pode. Quando a coisa aperta, todo mundo tem tempo. Quando a coisa aperta, todo mundo arruma força. Mas e na hora de honrar Deus e adorar Deus? As mesmas mãos de Moisés que se levantaram para não perder aquela batalha e morrer
o povo hebreu, foram as mãos que levantaram para construir um altar. Nós vamos construir um altar, nós vamos construir uma marca para Deus aqui. Todo mundo que passar por aqui vai saber. Houve uma vitória aqui que foi por causa de Deus. Põe o último tópico para mim, para a gente orar. Presta atenção. Mãos estendidas agora por gratidão e honra. Adore e honre a Deus, reconhecendo que dele veio, está vindo e ainda virão grandes vitórias para você e para a tua família. Só quem crê diz...